Irmãs, boa tarde. Que alegria tão grande estarmos aqui novamente. Já tivemos plenária, já tivemos louvor, já tivemos tempo de oração. E agora vamos dar continuidade ao estudo do livro Ídolos do Coração. E hoje com o capítulo 4, exatamente aquele que transforma corações. Eu fico muito contente por saber que podemos contemplar aqui tantas irmãs que já tiveram seus corações transformados por aquele, somente aquele, que pode fazer isso nas nossas vidas. Louvado seja Deus por esse tão grande privilégio de ter tido um dia o nosso coração transformado. Esse capítulo 4, ele começa com uma narrativa de uma história, de uma mulher que vivia nas ruas de Naim. E, como bem sabemos, a vida nessas ruas de Naim, ela era bem difícil. E essa mulher, como prostituta, era o seu estilo de vida, e um estilo de vida que ela tinha adotado, na verdade, com raiva, com desespero, com rebeldia. E tinha se tornado para ela verdadeira escravidão, servidão e amargura. Sua vida, na verdade, era inútil, vazia. E o futuro parecia lhe reservar apenas vergonha e ódio. Vergonha e muita tristeza. Embora ela conhecesse atos de amor, seu coração nunca havia experimentado amor. Seu coração nunca havia experimentado o amor verdadeiro, o amor que a cativasse com toda a pureza. Essa mulher, depois de um tempo, começou a entender que suas escolhas, na verdade, nunca lhe traziam liberdade, nem muito menos prazer. Em vez disso, era uma mulher totalmente oprimida por uma sensação de culpa e tragédia. Ela sabia que estava condenada. Ela sabia que o seu futuro era de condenada. Ela sabia que o seu futuro realmente era de vergonha, de tristeza. Coisas que antes em sua vida haviam sido fonte de prazer, como o poder sobre os homens, o orgulho de ser diferente de outras mulheres e até mesmo a segurança de ouvir as moedas tinindo no seu bolso, agora lhe pareciam tolas, lhe pareciam sem sentido e fúteis. Coisas que para ela antes lhe parecia tão caras, começaram a perder o sentido e o valor. Ela começava, na verdade, a perceber uma misteriosa mudança acontecendo no seu ser. Começava a imaginar que poderia haver esperança até mesmo para ela, uma mulher nessas condições. Ela tinha, na verdade, percebido que gradativamente havia um anseio em seu coração por amar e conhecer o Deus de Israel, o Deus que ela tinha ouvido falar lá pelas ruas de Naim. O Deus que ela tinha ouvido falar de ter feito tantas coisas pelo povo de Israel. O Deus que ela tinha ouvido falar, inclusive, através do Nazareno e dos seguidores do Nazareno ali em Naim. E algo começa a acontecer na vida dessa mulher. Algo extraordinário começa a acontecer na vida desta mulher. Algo que somente uma pessoa pode fazer na nossa vida. Algo que somente uma pessoa poderia fazer na vida desta mulher.
E ela escutava nessas ruas muitas histórias sobre o Nazareno. Ela chegou ao ponto de ser lembrada dessas histórias. E a partir dessa lembrança dessas histórias sobre esse Nazareno chamado Jesus, ela despertou o interesse, ou ela foi despertada pelo interesse de conhecer esse Nazareno. E essa mulher, ela passou a observá-lo mesmo que de longe, e passou a perceber como ele era diferente. Tem algo que me chama muita atenção aqui, logo de entrada nessa história. É saber que essa mulher, mesmo vivendo como estava vivendo, nas ruas de Naim, essa mulher ouviu falar sobre o Deus de Israel. Ela ouviu falar sobre o Nazareno. Ela ouviu falar sobre Jesus. Certamente pelas ruas se comentava sobre o Deus de Israel, senão ela não teria ouvido o que ela ouviu, porque ela vivia pelas ruas de Naim. Isso me faz pensar, irmãs, sobre o que temos conversado, o que temos falado com as pessoas com as quais convivemos, com as nossas amigas, com as nossas vizinhas, com as pessoas da nossa família, com colegas até do trabalho, da escola, da faculdade. O que temos conversado? Será que a gente tem dado a oportunidade para que pessoas com as quais convivemos, como essa mulher que estava lá nas ruas de Naim, será que temos dado às pessoas com as quais convivemos a oportunidade de ouvir sobre o Deus de Israel, de ouvir sobre o nosso Deus? Será que temos aproveitado as oportunidades? Será que até temos planejado e organizado oportunidades para que a gente possa falar sobre o Deus de Israel, falar sobre o nosso Deus para as pessoas com as quais convivemos? E eu lembro agora de uma experiência que passamos sábado. Rapidinho vou compartilhar com as irmãs, já que eu lembrei agora. Fomos, nos 2 últimos fins de semana, Ângelo e eu fomos para Salvador para apresentar o projeto, pregar em algumas igrejas, obviamente ele, né, irmãs? Pregar em algumas igrejas. E nesse final de semana fomos novamente para uma conferência missionária, para uma feira missionária. No final de semana anterior, pegamos 13 horas de estrada na ida, 13 horas de estrada na volta, mas Deus se compadeceu da nossa vida, se compadeceu desse tempo de estrada que pegamos, e nesse último final de semana tivemos apenas 1h20 de ida e 1h20 de volta, graças a Deus. E algo muito interessante aconteceu logo quando saímos bem cedinho de casa no sábado. Pegamos um Uber, chamamos um Uber, pegamos o Uber para poder ir ao aeroporto. E, minha gente, foi uma experiência assim, muito interessante para a gente, em poucos minutos, e aproveitamos a oportunidade. A Uber era uma mulher, ela nos pegou e, de repente, ela disse assim: para onde estão indo? E aí respondemos: vamos para Salvador. Ele disse: que bom! Passear, né? Final de semana, aproveitar. E aí Ângelo já começa a responder: não, nós vamos trabalhar. E ela, admirada, né? Trabalhar, né? Fim de semana, trabalhar. E aí começamos a conversa com ela. Dissemos: de fato, nós vamos trabalhar. É porque o nosso trabalho, ele é um trabalho de tempo integral. Aí ela já, do retrovisor, olhou para a gente e disse assim: com que vocês trabalham? E aproveitamos a oportunidade para responder. Disse: nós trabalhamos com resgate de vidas. Meninas, ela olhou para a gente pelo retrovisor com um ar de uma tamanha admiração. E ali nós nos entreolhamos e entendemos: é agora. Agora é a oportunidade, a gente não pode perder. Pode ser que nunca mais a gente encontre essa mulher. E aí explicamos para ela
que a gente trabalhava com resgate de vidas. E ela disse assim: nesse período que a gente está vivendo, isso é muito importante. Trabalhar com resgate de vidas, depois de uma pandemia, guerra acontecendo ainda. Esse trabalho é um trabalho importante. A gente, de fato, esse é o trabalho mais importante. E aí ela, de novo, olha para a gente. E a gente continua e fala para ela que esse trabalho era o mais importante, porque era um trabalho que trabalhava, que a sua relação, o que ele fazia era trabalhar com resgate de vidas, apresentar aquele que somente ele pode resgatar uma pessoa da vida que está vivendo e pode trazê-la para viver uma vida que agrada ao Senhor. E ali, minha gente, em poucos minutos, tivemos a oportunidade de falar com aquela mulher sobre esse resgatador, sobre a criação, sobre queda, sobre redenção e glorificação. Irmãs, não podemos perder oportunidades que o Senhor nos dá. Não podemos perder nenhum momento de estar falando sobre o nosso Deus, sobre o nosso Redentor e sobre a maravilha de servir a esse Deus que um dia transformou a nossa vida. Essa mulher, lá nas ruas de Naim, ela começou a lembrar do que ela tinha ouvido. E eu oro, essa semana estava orando e pedindo ao Senhor por aquela Uber que nos levou para o aeroporto e dizendo: Senhor, ajuda ela a lembrar de tudo isso e pela ação do Teu Espírito Santo alcança aquele coração, porque só o Teu Espírito é que pode alcançar os corações. Deus nos deu o privilégio, irmãs, e de fato já comecei. E, de fato, é um grande privilégio anunciar as boas novas de salvação. Mas nós podemos descansar também, porque em nós não há nenhum poder para transformar vida nenhuma. Mas nós anunciamos a salvação. E o Espírito Santo de Deus, aquele que pode transformar corações, ele se responsabiliza por transformar os corações e trazer os eleitos de Deus para estar com o seu povo. Que aproveitemos as oportunidades. Essa mulher de Naim ouviu sobre o Evangelho. Essa mulher de Naim ouviu e, num determinado momento, o Senhor, através do seu Espírito Santo, a fez lembrar do que ela tinha ouvido e despertou nela o desejo de conhecer mais esse Deus de Israel, de conhecer mais sobre Jesus. E o relato fala, irmãs, que ela passou, na verdade, a observar Jesus, mesmo que de longe. Ela, como uma tamanha pecadora, ela não podia estar ali junto daqueles fariseus e daquele povo todo que andava ali com Jesus. Mas mesmo de longe, ela passou a observar o Mestre. Ela passou a perceber e a enxergar direitinho como ele se relacionava com as pessoas, como ele se relacionava com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas comuns, como ele se relacionava, inclusive, com os religiosos daquela época. E ao perceber como ele se relacionava, ela pôde ali entender e visualizar que ele não era igual àqueles homens. Tinha algo diferente nele. Tinha algo de uma terna sabedoria ao ensinar as pessoas. Tinha algo que chamou a sua atenção. Ele parecia, na verdade, amar os rejeitados. Ela viu esse amado, o nosso amado Jesus, fazer amizade com pessoas pecadoras. Talvez no seu pensamento, talvez não tão pecadoras como elas, mas eram pessoas comuns. E essa mulher, ali, imersa no seu sofrimento, na sua dor, na sua tristeza, por uma vida que já não fazia mais sentido, essa mulher, com mesmo o desespero batendo à sua porta, o medo e a vergonha, ela decide romper tudo aquilo. Ela decide, mesmo em meio a
a todas aquelas pessoas, ela decide ir ao encontro de Jesus. E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas 7, e nós vamos ler do 36 ao 38. Lucas 7, do 36 ao 38. Essa mulher soube que Jesus estaria na casa de Simão. E mesmo sabendo que Simão era seu inimigo, não queria saber dela, pela vida que ela levava ali nas ruas de Naim. Mas mesmo assim, ela decide ir à casa de Simão para encontrar Jesus e oferecer-lhe um presente, como prova da sua sinceridade, como prova do seu desejo de conhecê-lo mais, como prova do seu desejo de ter uma vida totalmente transformada. Lucas 7, 36 a 38. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vidro ou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Irmãs, essa mulher ela foi atrás de Jesus. Ela foi lá, como o relato bíblico aqui em Lucas nos mostra. Ela foi lá chorar aos pés do Senhor. Ela foi lá deixar ali a sua vida aos pés do Senhor. Ela foi ali com o que ela tinha de mais precioso. Irmãs, o vaso de alabastro tinha dentro perfumes que eram comprados e são coisas caras. E ali possivelmente era o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. Era o que ela tinha de mais precioso. E ela vai lá, ela chora aos pés do Mestre, ela chora aos pés do nosso amado Jesus. Ela chora aos pés dele com arrependimento, derramando ali o seu coração. Ela não derramou apenas suas lágrimas, mas ela derramou ali o seu coração aos pés do Mestre. Ela enxuga os pés do Senhor Jesus com seus cabelos e ela derrama aquele unguento, aquele perfume nos pés de Jesus. Mas, irmãs, algo extraordinário acontece ali. Enquanto aqueles fariseus se preocupavam apenas com as aparências, apenas por ser uma mulher que vivia nas ruas de Naim como uma prostituta, indo ali importunar o Mestre. Para eles aquilo era um absurdo. E mais absurdo ainda, Jesus permitir que ela estivesse ali lavando os seus pés. Mas o nosso amado Jesus, que olha o coração, via ali um coração arrependido, chorando aos seus pés, lamentando pelo seu pecado, pela sua vida distante do Senhor. E ali algo extraordinário acontece. Jesus lhe concede essa graça de chorar pelos seus pecados, não mais como uma culpada, mas como alguém já justificada. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãs, qual foi a última vez que eu e você fomos aos pés do nosso Mestre? Chorar, lamentando pelo nosso pecado. Derramar o nosso coração ali, confessando a Ele a nossa incapacidade de servi-lo como gostaríamos, como queremos servi-lo, confessando a Ele a nossa incapacidade de ser
o que Ele quer que sejamos. Qual foi a última vez, irmãs, que fizemos isso? Que é exemplo daquela moça ali, daquela mulher que foi aos pés de Jesus chorar pelo seu pecado. Qual foi a última vez que fizemos isso aos pés do nosso Mestre? Ah, irmãs, em meio às lágrimas que lavaram os pés de Jesus, ela descobriu que, na verdade, quem estava sendo lavada era ela. A sua alma estava sendo lavada. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária saber que o nosso Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, lava o nosso coração. Que coisa maravilhosa, irmãs. E de imediato, essa mulher abandonou os deuses de sua vida antiga, abre mão da autopunição, do desejo de segurança, da independência orgulhosa, que ela vivia nas ruas vendendo o seu corpo para ter ali recursos, para ter uma independência financeira. Ela entrega ali o seu tesouro valioso, aquele vaso de alabastro cheio de perfume. Mas essa mulher ganha ali, de fato, o presente mais valioso, o tesouro mais valioso, a vida e o coração purificados em um relacionamento com o nosso amado Redentor. Olha só, irmãs, aquilo que para ela era tudo para a sua vida, aquilo que dava sentido à sua vida até então, aquilo que lhe fazia viver naquelas ruas e andar por aquelas cidades, aquilo que era algo valioso para ela. Após ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, ser lembrada, ir atrás do Mestre, ir atrás de Jesus, ter seu coração limpo, ter seu coração transformado, essa mulher ganha, na verdade, o tesouro mais precioso. Glória a Deus por essa transformação e por esse tesouro do nosso Deus na nossa vida e na vida dessa mulher, conforme o relato bíblico. Deixa a sua Bíblia aí pertinho, que nós vamos ainda visitar muitos textos. Como o pastor Vitor falou na plenária, a gente olha o livro, a gente lê o livro, mas a gente precisa se reportar à palavra para fundamentar, para de fato haver transformação na nossa vida. Então, deixa a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos voltar a ler alguns textos nela. Irmãs, que poder é esse? Capaz de transformar essa mulher imoral. Capaz de transformar alguém com um arrependimento e um coração contrito. Que poder é esse? Somente, irmãs, o Espírito Santo que transforma corações. Somente Ele pode fazer isso na nossa vida. Às vezes lemos coisas relacionadas a 7 passos para isso, 12 dias para isso, 31 dias para mudar isso e aquilo. E muitas vezes não adianta de nada e não há mudança nenhuma. Mas tem alguém que transforma de fato a nossa vida e transforma a nossa vida, nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca no lugar que o próprio Jesus conquistou para a nossa vida na cruz. Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. E essa mudança que o Espírito Santo opera no nosso coração, ela é tão grande, que ela é chamada de um novo nascimento. Ah, que coisa preciosa! É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele opera de fato de formas misteriosas, de forma profunda, de forma que muitas vezes não conseguimos nem entender. A nossa mente não consegue nem entender, mas ele transforma de fato o nosso coração. Ele transforma e opera mudanças na nossa vida e nos leva a crescer em piedade, nos leva a crescer
criando em nós o desejo de sermos santos, como o nosso Deus é santo. Só o Espírito Santo de Deus é que pode fazer isso e operar isso na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo produz nos seus filhos o anseio, o desejo pela santificação, pela santidade. Irmãs, eu trouxe para ler para as irmãs uma definição de santificação que é a mesma autora do livro que nós estamos lendo, a Elyse Fitzpatrick. Quase que não sai. Da mesma autora, o Vencendo Medos e Ansiedades. Ela traz a seguinte definição sobre santificação, eu vou ler para as irmãs. Santificação é aquele processo lento de amadurecimento das nossas velhas maneiras de pensar e viver para maneiras novas e piedosas. Na verdade, é o processo de mudança, irmã, do nosso caráter para o que deve ser, para nos parecermos mais com o nosso amado Jesus. E só quem pode promover esse processo de mudança na nossa vida, conduz esse processo de santificação, é o Espírito Santo de Deus. Jerry Bridges, naquele livro Graça que Transforma, ele fala que a santificação ela começa em nós como um ato instantâneo do Espírito Santo, quando transforma o nosso coração, e é desenvolvida por uma continuidade, ou por uma ação contínua em nossa vida. E aí a gente lembra da santificação inicial, posicional, e da santificação progressiva. Uma vez que temos o nosso coração transformado, uma vez que o Senhor transforma o nosso coração através da ação do Espírito Santo, precisamos viver essa vida progressiva de santificação. E ela só vai ser possível na direção e no auxílio do próprio Espírito Santo de Deus. Mas a autora continua o capítulo e ela vai trazendo algumas pistas, ou ela vai trazendo, eu não diria pistas agora, eu diria assim, ela vai trazendo o caminho de fato. A única forma, não são pistas, a única forma de ter o nosso coração transformado e como o Espírito Santo nos torna santos, como o Espírito Santo age na nossa vida nesse processo de santificação. Primeiro é importante a gente entender que o Espírito Santo ele vai agir no nosso coração a fim de que a gente glorifique a Cristo. O Espírito Santo ele vai assim nos ensinar a respeito do nosso maravilhoso Salvador. Ele vai nos ensinar como o nosso Jesus ele é maravilhoso e a sua obra na nossa vida. Ele vai fazer com que a gente enxergue a beleza de Cristo. E é tão importante, irmãs, que possamos enxergar essa beleza, porque ao enxergar essa beleza, seremos, na verdade, direcionadas, seremos, na verdade, assim, conduzidas à adoração, porque é impossível conhecermos a beleza do Evangelho, a beleza da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a beleza do que Cristo fez por nós, sem nos prostrarmos em adoração. Que coisa preciosa! Ele vai fazendo um caminho todo organizadinho que só poderia ser traçado pelo nosso Senhor, que só poderia ser direcionado pelo nosso Senhor. Ele nos resgata e ele começa a agir em nossa vida nesse processo de santificação progressiva. E à medida que o Espírito Santo abre o nosso coração para a beleza de Cristo, o nosso amor por Cristo, ele cresce. Ficamos maravilhadas, ficamos admiradas por tão grande amor. E só quem pode tirar essa venda dos nossos olhos, essa cegueira, essa dureza e incredulidade do nosso coração é o Espírito Santo de Deus.
agindo na minha vida, na sua vida, para o propósito que Deus mesmo já estabeleceu, nos fazermos mais parecidos com nosso amado Jesus. Os falsos deuses que, na verdade, costumavam atrair a nossa vista ou que costumavam nos atrair para nos submetê-los a Ele. Quando começamos a conhecer mais o Senhor, nos aproximar mais do Senhor, eles perdem esse poder de estar nos tentando, porque o nosso coração ele está fito, os nossos olhos estão fitos no Senhor. E é a Ele que o nosso coração se volta para adorá-lo. Abra sua Bíblia lá, em João 16. João 16, do 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11. Nós vemos aqui nesse relato bíblico por que o Espírito Santo foi enviado ao mundo. Qual a função? Qual a finalidade? Por que ele foi enviado? João 16, do 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãs, o Espírito Santo de Deus foi enviado a esse mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do pecado porque os nossos corações estavam endurecidos. Nossos olhos estavam fechados. O pecado, na verdade, cegou a nossa mente. O pecado cegou a nossa possibilidade de enxergar a beleza do Evangelho. O pecado cegou nossas mentes de forma que não podemos não só enxergar, mas entender o Evangelho. Por nós mesmas não conseguimos entender o Evangelho e a beleza do Evangelho, irmãs. A única forma da gente entender a nossa necessidade de um Salvador é por ação, por obra e graça e ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que opera nos nossos corações e nos leva a crer em Jesus, a acreditar em Jesus, a crer no plano maravilhoso de Jesus para a nossa vida, a crer no Cristo que morreu na cruz e derramou ali o seu sangue precioso por cada um daqueles que o Pai lhe deu. E só através do Espírito Santo é que conseguimos entender, é que conseguimos perceber e ter essa ação na nossa vida. Ele é quem nos dá o entendimento espiritual. Ele é quem dá o entendimento espiritual para que o povo de Deus entenda o Evangelho quando ouvir o Evangelho. Irmãs, acho que a gente pode lembrar daquele momento onde parece que faz e de repente a gente começa a enxergar o que parece que estava ali tão à vista e a gente não conseguia enxergar antes. Eu lembro muito bem quando a gente conversa com um novo convertido, com uma irmã nova convertida. Que coisa linda a gente perceber aquele momento onde o Senhor alcançou e transformou aquela vida, onde o Espírito Santo fez enxergar a beleza do Evangelho. Irmãs, precisamos lembrar desses primeiros momentos constantemente e cada vez mais ficarmos admiradas
com a beleza e com a grandiosidade da ação do Espírito Santo na nossa vida. Que isso seja uma constante na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele nos faz crer na morte expiatória de Cristo por nosso pecado. Louvado seja Deus por isso. Ele também nos convence da justiça, assim como lemos aqui em João 16, do 8 ao 11. Ele ilumina o nosso coração para a verdade. Ele ilumina o nosso coração para que a gente possa entender que o Deus Filho, ele tomou corpo de homem. Ele viveu uma vida de justiça e perfeição no lugar do povo de Deus, no seu lugar e no meu lugar. E morreu para pagar por cada um daquele que o Pai já tinha lhe dado, por cada um dos eleitos de Deus. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, ele nos convence que Cristo foi perfeitamente justo e que sua justiça pertence a todo aquele que nele crê. Ai, irmãs, isso é algo precioso demais. O nosso amado Jesus, que deixou lá seu trono de glória e veio a esse mundo viver como um homem. A nossa justiça, ele veio perfeitamente justo para ser a nossa justiça. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que age na nossa vida e que nos faz enxergar o perfeito sacrifício de Cristo, nos tornando justos, justificados. Louvado seja Deus. Ele guarda o meu e o seu coração da mentira de que a justiça pode vir por nós mesmos. Ele guarda o nosso coração. Não há outra justiça para a nossa vida além de Cristo. Ele é a fonte da nossa justiça. E para que a gente entenda isso, só através do Espírito Santo. Ele também nos convence do juízo. Ele nos convence do juízo divino sobre o pecado e da certeza da destruição do pecado e da morte. O Senhor Jesus, ele já julgou Satanás, o príncipe desse mundo, ao se recusar a ceder às suas tentações. A gente estuda, a gente vê lá em Mateus as tentações de Jesus, como Jesus foi tentado, como o inimigo tentou o nosso Redentor. Mas o nosso amado Redentor, ele não se submeteu a essas tentações. Ele viveu de modo perfeito. E ao morrer, ele nos arrancou, ele arrancou seus filhos das mãos do inimigo, aqueles que o Pai já havia lhe dado. Ele já julgou o pecado com o poder na cruz, ao cumprir toda a lei em nosso lugar e ter a morte que nós merecíamos. Minhas irmãs, quando fomos tentadas a pensar, a imaginar que a batalha está perdida, às vezes passamos por muitas batalhas nesse processo de santificação. E às vezes pode passar pela nossa mente que a batalha está perdida e que talvez seja até melhor desistir. Não continuar. Que seja melhor desistir e até servir a outros deuses. Nesses momentos, devemos suplicar ao Espírito Santo que nos ajude a lembrar que o nosso inimigo, ele é um criminoso condenado, que aguarda no corredor da morte a sua execução, ou a execução da sua sentença.
não precisamos ceder a essas tentações. Não precisamos ceder, nem imaginar que a batalha está perdida. Irmãs, no processo de santificação, o Espírito Santo, além de nos ensinar como o Senhor Jesus é maravilhoso, além de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, ele escreve as suas palavras em nosso coração. Vimos isso na semana passada, no capítulo 3. O Espírito Santo, ele escreve a lei de Deus em nosso coração. Irmãs, o Senhor Jesus, ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus, em cumprir a lei de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele nos ensina que devemos conhecer a Deus como ele é, que devemos ter intimidade com ele e que devemos ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei, como já diz o salmista, meditar de dia e de noite. Irmãs, precisamos amar a lei do Senhor. Quando amamos a lei do Senhor, nós nos debruçamos para estudar a lei do Senhor e nós conhecemos o Senhor. E cada vez mais que conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecer o Senhor, mais maravilhada ficamos com a grandeza do nosso Deus. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo é que opera isso em nós. O Espírito Santo é que nos faz entender e enxergar a grandeza do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. À medida que crescemos no entendimento dele, de seu amor e de sua confiabilidade, nossa propensão em confiar em outros deuses, ela acaba diminuindo. Porque não há Deus que se compare com o nosso Deus. E quando nos aproximamos dele, conhecemos mais sobre ele, nosso coração... Hoje está difícil. Nosso coração fica maravilhado por tão grande amor, por tão grandiosidade, por um plano tão maravilhoso para as nossas vidas. É algo extraordinário. Eu não consigo, irmãos, falar sobre essas coisas sem chorar. Mas é um choro de uma alegria. De uma alegria tão grande. Por saber que um dia fomos alcançadas por esse tão grande amor. E de um desejo profundo de que cada eleito do Senhor, espalhado por esse mundo, por diferentes continentes, seja alcançado e possa desfrutar do que desfrutamos, dessa maravilhosa presença do Espírito Santo na nossa vida. Vou tomar uma aguinha para ver se melhora. Tem um lencinho por aqui. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida, irmãs. Só Ele pode fazer isso no nosso coração. Só Ele pode nos transformar. Só Ele pode mudar um coração incrédulo para conhecer o Senhor. E Ele escreve a lei no nosso coração. E Ele nos faz amar essa lei. À medida que a gente cresce nesse conhecimento, a gente fica maravilhada e deseja conhecer mais do Senhor. O apóstolo Paulo, e eu vou pedir para você abrir logo aí em Filipenses 3, 8. Filipenses 3, 8. Deixa eu pegar aqui embaixo. Quem achou, pode ler para a gente. Filipenses 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do
qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãs, o apóstolo Paulo, após conhecer o Evangelho, considerou tudo o que ele tinha como lixo ou como esterco, quando a gente muitas vezes olha direitinho e vê a tradução. Porque o Espírito Santo havia mostrado para ele a beleza do caráter de Cristo e todas essas outras coisas, coisas que eram importantes, inclusive na sua vida, posição, poder, lugares que ele frequentava e o meio, vamos dizer assim, social que ele vivia, ele considerou isso como lixo, como nada comparado à beleza dele ter tido seus olhos abertos pelo Espírito Santo e mostrado e ter tido a condição de enxergar o caráter de Cristo. Irmãs, no processo de santificação, o Espírito Santo, ele nos ensina como nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele escreve suas palavras em nosso coração e ele inclina o nosso coração para adorá-lo. Estão percebendo, irmãs, essa continuidade da ação do Espírito Santo da nossa vida? Ele inclina o nosso coração para adorar o Senhor. Sem a obra do Espírito Santo, nós adoramos tudo ou qualquer coisa, porque o nosso coração, na verdade, por consequência do pecado, a gente tem a inclinação a adorar a criatura, a adorar qualquer coisa e não adorar o nosso Deus. O pecado fez isso com a gente. A nossa condição natural de pecadoras não nos permite, na verdade, adorar o Criador. E é por isso que a gente vê tanta gente adorando tanta coisa por aí, né? Adorando animais, adorando objetos, adorando tantas coisas. E muitas vezes adorando os ídolos, não aqueles que vemos lá fora, não aqueles que podem ser esculpidos, mas os ídolos construídos no nosso próprio coração, que tentam roubar a nossa atenção e a adoração que é devida ao nosso Criador. Irmãs, mas isso só é possível. Isso só é possível adorar o Senhor, ter um coração inclinado para adorar o Senhor. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, é necessário que o Espírito opere de modo a inclinar o nosso coração para que possamos adorar ao nosso Deus. E esse Espírito Santo, irmãs, que além de nos ensinar como nosso Senhor Jesus é maravilhoso, de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, de escrever suas palavras em nosso coração, de inclinar o nosso coração a adorá-lo. Ele nos convence de que somos filhos de Deus. E no caso da gente aqui específico, de que somos filhas de Deus. É Ele quem nos convence que somos membros da família de Deus, porque fomos adotadas. Que coisa preciosa. A pergunta 34 do breve catecismo de Westminster, ela diz o seguinte: o que é adoção? Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito e todos os seus privilégios. Irmãs, fomos adotadas. Paulo, ele escreve a respeito da obra do Espírito Santo nessa adoção. E eu vou convidar você a abrir a Bíblia novamente. Dessa vez em Romanos 8:15. Eu falei que hoje a gente ia visitar vários textos. Romanos 8:15.
Todas encontraram? Romanos 8, 15. Vamos ler o 15 e o 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele que testifica no nosso espírito. Irmãs, compreender que fomos adotadas, que pertencemos a Deus, é de extrema importância, porque isso desperta em nós, isso nos leva a nos quedarmos diante do Senhor, a nos prostrarmos diante do Senhor e adorá-lo. No processo de santificação, o Espírito Santo, além de nos ensinar como nosso Senhor Jesus é maravilhoso, além de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, além de escrever suas palavras em nosso coração, além de inclinar o nosso coração para adorá-lo, ele nos convence que somos filhas de Deus, que participamos da família de Deus, que somos membros da família de Deus. E ele nos ensina a orar. Minhas irmãs, que coisa tão linda a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ensina a orar. Nós precisamos da direção do Espírito até em nossas orações. Porque sozinhas nem sequer sabemos orar. E ele nos auxilia, ele nos ensina a orar. Nós precisamos da direção dele até para orar, porque na verdade nós não sabemos como orar e muitas vezes não sabemos nem como expressar os nossos desejos. Não sabemos, inclusive, muitas vezes, se os nossos desejos, mesmo lícitos, porque há desejos que são lícitos, mas são idólatras. E muitas vezes não enxergamos isso. Muitas vezes não percebemos se estamos pedindo em concordância com a vontade de Deus. E o Espírito Santo nos auxilia. Ele não deixa a gente sozinha, até quando a gente ora e diz uma besteira. Deus não dá as costas para a gente, mas o Espírito Santo leva para o Senhor com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo, ele conhece a vontade do Pai. E por conhecer a vontade do Pai, ele nos ajuda em nossas orações. Ele nos ajuda também quando estamos lutando contra o pecado. Enquanto lutamos contra o pecado da idolatria no nosso coração, podemos ter certeza que o Espírito Santo está expressando perfeitamente as nossas orações por socorro. Eu não sei se você já experimentou, às vezes, aquele momento que a gente está com o coração de um jeito que a gente não consegue nem falar. A gente vai aos pés do Senhor e nos faltam as palavras. Não sei se você já experimentou um momento como esse. O Espírito Santo, ele consegue expressar perfeitamente diante de Deus as nossas orações e o nosso pedido de socorro. Que auxílio precioso! E que consolo precioso saber que temos o Espírito Santo agindo assim na nossa vida. Irmãs, Deus deseja nos ajudar, nos socorrer, nos aproximar dele, nos libertar da idolatria, nos mostrar que ele, somente ele, é digno de ser adorado, de ser amado. O próprio apóstolo Paulo, ele já nos encorajava a confiar no amor e na fidelidade do nosso Deus. O próprio Deus
em sua providência, nos deu o seu amado e perfeito Filho para morrer em nosso lugar, a nossa justiça. Nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos ensinar a orar, para adorá-lo, para nos assistir em nossas fraquezas, para nos auxiliar nesse processo de santificação. Deus, Ele não nos dará as costas, irmãs. Ele não nos dará as costas enquanto lutamos contra a nossa incredulidade e nosso pecado. Com todo o cuidado, Ele há de nos conduzir, de modo que nunca nos deparemos com qualquer tentação idólatra que seja maior do que a nossa capacidade de resistir. E a gente pode encontrar na palavra de Deus o fundamento para isso que estamos falando. Vamos lá em 1 Coríntios 10, 13 e 14. 1 Coríntios 10, 13 e 14. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Irmãs, isso é um consolo, um conforto e um encorajamento para a gente. O Senhor há de conduzir, de modo que a gente nunca se depare com uma tentação que a gente não possa suportar. Ele fará a tentação ou a provação desaparecer, ou Ele vai nos fortalecer para resistir à tentação. E ainda mais, irmãs, se cairmos, Ele nos levantará, nos renovará. Teremos a nossa fé renovada, não ficaremos ali prostradas. Louvado seja o nosso Deus. Vejam que 3 possibilidades que em todas elas nós somos profundamente abençoadas. Ou Ele vai fazer a tentação ou a provação desaparecer, e ela acaba, ela cessa ali, ou Ele vai nos fortalecer para que possamos resistir a essa tentação. Ou mesmo, irmã, se chegarmos a cair, Ele nos levantará e renovará a nossa fé. Glória a Deus por isso. Essa é a obra de santificação, iniciada aqui na terra, e será completada lá no céu, onde teremos o nosso corpo glorificado e seremos igual ao nosso amado Jesus. Teremos o caráter de Cristo completo, a obra completa na nossa vida. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, Ele é fiel para completar essa obra na nossa vida. E podemos sim nos animar com a capacidade de Deus, de através do seu Espírito Santo, transformar o nosso coração e nos conformar à imagem e ao glorioso caráter do nosso amado Jesus. Irmãs, como é preciosa a influência e a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quão gratas temos sido ao nosso Deus. Quão grata temos sido ao Espírito Santo
por ter nos dado o entendimento do Evangelho e por mudar o nosso coração, a fim de que pudéssemos acreditar em Cristo. Irmãs, de que maneira Deus usou o estudo hoje? De que maneira Deus usou esse capítulo 4 para, através do seu Espírito Santo, iluminar o seu e o meu coração? E que resposta daremos ao nosso Deus diante de tão grande ação do Espírito na nossa vida? Que resposta daremos? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e, a partir do que lemos nesse capítulo, do que ouvimos, pudesse ter alguns minutos de oração e agradecer a Deus pelo plano tão maravilhoso na nossa vida. Agradecer a Deus pelo nosso amado Jesus. Agradecer a Deus pela ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Tenha um tempo de oração. Se quede, se prostre diante desse Deus maravilhoso. Eu queria chamar a Priscila, nossa presidente, para vir aqui orar.